Então vamos lá. Eu já falei o texto? Marcos capítulo 10. O nome da pregação de hoje é Salinha, né? Aqui eu estou falando daquela salinha onde as crianças se reúnem durante o culto, onde as crianças são retiradas do culto e vão para uma salinha. Em muitas igrejas, as crianças já são retiradas desde o início. Elas fazem um cultinho, é chamado disso, né? De cultinho lá. Em muitas igrejas, apenas na hora da pregação, que nós também fazíamos. Na minha opinião, estávamos errados. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, então o nome da minha pregação é Salinha, culto de jovens. Essas coisas são bíblicas. E eu vou tentar defender que não são. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 13. Marcos 10, 13. Vamos ler. Marcos 10, 13 diz: Alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se, ficou revoltado, e disse-lhes: Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Hoje eu vou tentar argumentar que salinha, essa ideia de retirar as crianças na hora do culto, culto de jovens, que tudo isso é uma adaptação à cultura moderna. Nunca foi assim. Ora, eu sei que vale dizer, eu sei que é importante ressaltar uma quantidade muito grande de pessoas que fazem isso, essas coisas, e elas fazem com as melhores das motivações. São pessoas dedicadas e trabalhadoras. Mas mesmo assim, isso não anula o fato de que, na minha opinião, isso é algo incorreto, não é algo bíblico. Eu não estou dizendo que, ocasionalmente, por exemplo, uma reunião de mulheres em que se separa, né, a família, ocasionalmente, óbvio que não estou criticando isso, eu estou me atendo mais a essa ideia constante de separar as famílias, o que, na minha opinião, reflete apenas a cultura moderna. Como explicar essa separação das crianças de seus pais, e depois isso se perpetua, porque a partir essas crianças ficam até os 12 anos na salinha, e a partir dali se inicia o culto de jovens. Como explicar essa separação das crianças no culto público de seus pais? Há duas explicações, basicamente. Primeiro, pedagogia moderna. E essa pedagogia moderna é muito influenciada pelo socialismo. Pedagogia moderna é a primeira explicação. E segundo, uma cultura do entretenimento. E eu nem estou dizendo que talvez lá no começo havia a ideia de separar as crianças apenas por entretenimento. Mas sim, em muitos lugares, a salinha é apenas isso, entretenimento. Um lugar para retirar as crianças para que elas não atrapalhem o culto. É mais ou menos o que está acontecendo aqui na história de Jesus. Os discípulos, os pastores da época, achavam que as crianças atrapalhavam. Então deveriam retirar as crianças para que os adultos pudessem, então, desfrutar do culto com Jesus Cristo ali, mais tranquilamente. E nesse sentido, os apóstolos se tornaram obstáculos para que os pais levassem as crianças até Jesus Cristo. Por quê? Os discípulos repreenderam. Diz o texto que os discípulos repreenderam os pais. Não tragam, não incomodem o mestre. Por que eles fizeram isso? Há algumas possibilidades. A primeira é que, historicamente, sempre houve um desprezo muito grande pelas crianças. O pediatra José Martins Filho, em seu livro Criança Terceirizada, diz o seguinte:
Ao analisar a história da humanidade, observa-se que a criança sempre foi tratada como algo descartável. E eu acho que isso não é muito difícil de provar. Por exemplo, na literatura você nota isso. João e Maria. Qual é a história? Os pais, morrendo de fome, tiveram a brilhante ideia de jogarem os filhos para fora. Foi a madrasta que colocou na cabeça do pai, mas é irrelevante. Colocou na cabeça do pai e o pai colocou as crianças para fora. Para quê? 2 bocas a menos, assim os pais podiam sobreviver. E aí, lá na casa da bruxa, as crianças continuavam sendo descartáveis. A bruxa queria alimentá-los apenas para se satisfazer. O que está na literatura também é facilmente verificável ao longo da história. Como que as crianças foram tratadas como um incômodo. Mais ou menos como aqui os discípulos também estavam tratando. Um incômodo. Quase assim, sabe, um câncer ali. Rômulo e Remo, da lenda romana. Ora, foram, diz a lenda, fundadores de Roma. Quem eram esses dois? Foram abandonados, criados por uma loba. Matar crianças era normal entre gregos e romanos. Normal. A ponto de o Papa Inocêncio III, do palácio papal, ele via os pescadores lá no rio Tibre retirando, junto com peixes, bebês, que eram jogados no rio. Indignado com isso, ele criou até o limbo, porque na crença católica não foi batizado a criança, então é pagã, vai para o inferno. E para tentar resolver isso, ele criou o limbo, um estágio ali entre o inferno, o purgatório, que depois, obviamente, foi arrancado por Bento XVI, mas enfim, ele ficou indignado com aquilo. Que absurdo. Essa é a história da humanidade, de um desprezo muito grande, ao ver as crianças como um incômodo. E parece que nada mudou. Ainda continuamos vendo as crianças como incômodo. Tanto é que os pais já se habituaram tanto com a ideia de se desvencilhar de seus filhos, que se vão a algum lugar, já logo pensam em onde deixar as crianças, onde deixar esse traste. Porque eles são sempre um incômodo. A segunda possibilidade é que os discípulos acreditavam que as crianças atrapalhariam. E eu acho que isso também está muito claro aqui. Não incomodem o mestre. Terceira possibilidade, para explicar por que os discípulos não queriam que as crianças se aproximassem de Jesus, talvez isso aí não é assunto para elas, isso vai ser um incômodo, elas não entendem. Por que trazê-las aqui? Às vezes falam, então ficam falando, não entendem as coisas, atrapalha o nosso culto aqui. Ora, eu pergunto a vocês, se na maioria dos lugares, mesmo naqueles lugares onde os líderes são comprometidos, os líderes da salinha são comprometidos, mesmo ali, a maioria dos membros, a maioria dos cristãos não veem a salinha exatamente com a mesma atitude que os discípulos viam as crianças. Temos que tirar as crianças daqui, porque elas não entendem, porque elas atrapalham o culto. É um desprezo mesmo. Antigamente, as crianças eram largadas na rua. Antigamente, crianças eram abandonadas em igrejas para serem adotadas. Existia, até nas igrejas, as pessoas traziam, colocavam a criança numa roda e deixavam ali, depositavam as crianças ali. Hoje, há gaiolas de ouro, que são lugares mais sofisticados para que pais possam se eximir de sua função de educar seus filhos, de ficar com seus filhos. Há gaiolas de ouro hoje, que podem encher as crianças de inúmeros cursos, que pode ser uma creche, que pode ser uma salinha. Uma salinha também. Afinal, estão ouvindo a palavra. Não há gaiola mais dourada do que essa. Por quê? Qual a origem dessa ideia de separar o tempo inteiro crianças dos adultos, os jovens dos adultos? De onde vem essa ideia? Como eu disse no começo, em primeiro lugar, tem a ver com a pedagogia moderna. Os autores do livro Ensinando o Trivium disseram o seguinte:
A sala de aula separada por idade tem origem na filosofia evolucionista e socialista. De vez em quando as pessoas falam, poxa, você fala tanto sobre política. Eu tenho que falar daquilo que são os pecados de hoje. E o socialismo, está vendo que toda hora sempre tem alguma coisa ligada com o socialismo? Tem alguma coisa de ruim em nosso mundo hoje tem sempre a ver com o socialismo. A sala de aula separada por idade tem uma origem na filosofia evolucionista e socialista e termina em uma cultura infantil artificial que é exaltada por ter rompido com a tradição cultural. Nos Estados Unidos, no livro Fascismo de Esquerda, o autor vai dizer que um dos responsáveis pelo jardim de infância nos Estados Unidos foi John Dewey. E ele vai argumentar que era uma ideia fascista. Uma ideia fascista. A ideia de separar as crianças de seus pais o mais cedo possível, para torná-las diferente de seus pais o quanto que fosse possível. Ora, isso tinha muito a ver com o modelo platônico de educação. Platão, em seu livro A República, ele acreditava que as crianças deveriam ser separadas de suas famílias e não deveriam existir mais famílias, que as crianças deveriam ser criadas pela sociedade. Assim, você então veria na sociedade o seu sangue, o seu irmão, o seu filho, e a sociedade seria mais harmônica. A verdade é que os socialistas, eles sempre acreditaram que a família, ela é um impedimento para a implantação do seu regime socialista. Ora, isso caiu então, o discurso de Platão caiu para esses socialistas como uma luva. Acabar com as famílias em nome do progresso do conhecimento e do bem-estar da nação. Que maravilha! É isso mesmo. Está lá Platão falando sobre separar as famílias, nós aqui queremos destruir as famílias para implantar o socialismo. Tá perfeito, está perfeito. E aí, a escola surgiria como um substituto da família. Sim, esse era mesmo o objetivo. Vários humanistas falaram isso, tudo seria transferido para a escola, inclusive a igreja. Há humanistas que falavam, olha, o púlpito foi trocado pela lousa, o pastor foi trocado pelo professor, o pai foi trocado pelo professor, os irmãos pelos coleguinhas de classe. Esses humanistas falaram isso. No meu curso de homeschooling, eu vou dar esses dados, assista. Taylor Gatto, no seu livro Emburrecimento Programado, ele vai dizer que nos Estados Unidos, a educação formal na escola se restringia a poucos meses no ano, poucas horas na semana. E ele diz mais, os teóricos da educação sempre souberam que as crianças que são enclausuradas com outras crianças, despidas de responsabilidades e independência, encorajadas apenas a emoções triviais como cobiça e inveja, elas fazem aniversário, mas nunca crescem. Você pega um bobo, coloca com outro bobo e espera que dê um sábio. Você pega o Deb e o Lloyd e pensa que vai dar o quê? Isso é contra o modelo bíblico de educação. Contra, porque veja o que declara a Escritura. Deus dizendo para os pais, tu inculcarás a lei de Deus a teus filhos. Você percebe isso muito patente na Escritura, muito claro, que os pais devem ensinar seus filhos. A grande função do sacerdote, a grande função do profeta, a função dos apóstolos, dos presbíteros, era ensinar o povo de Deus, ensinar a palavra ao Senhor, a palavra do Senhor aos pais, ao povo. E o povo, então, deveria ensinar a seus filhos. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao se levantar. E aqui você já vê, caindo por terra, o modelo educacional tradicional. Está vendo? Qual é o modelo tradicional? Se não tiver um profissional licenciado, não tiver uma sala e um diploma no fim, não tem educação. Não tem educação. E o pior é o seguinte, as crianças têm saído das escolas analfabetas, pervertidas e desempregadas porque não sabem fazer nada. E a gente diz, que lindo, que maravilhoso. É impressionante. Olha o método bíblico. Primeiro, uma forte presença do pai, dos pais. Segundo, educação é um estilo de vida. Terceiro, vamos juntar os dois princípios.
presença dos pais, educação e estilo de vida. Isso é educação. Os pais no caminho. Essas crianças estão com esses pais de manhã, de tarde e de noite. Estão com essas mães. Estão ali. Uma outra passagem bíblica, Êxodo 13, 14, acho que eu coloquei aqui. Quando teu filho te perguntar, o que é isso? Que era o sinal que Deus havia feito, aqui acho que no contexto é o sinal da Páscoa. Era a festa da Páscoa. Quando teu filho te perguntar, o que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Haveria feriados nacionais para representar o povo, os feitos que Deus fez pelo povo. E aí então, um dia a criança ia perguntar para quem? Para o pai, e o pai ia ensinar. Olha, sabe por que isso aconteceu? Porque nós éramos escravos do Egito. O nosso povo estava perdido, mas Deus veio ao nosso encontro. E o pai era o pregador ali para o seu filho. Você, pai, vai ensinar ao seu filho. O modelo bíblico, então, é esse de Deuteronômio. O modelo atual é mais à la Platão. Responsável por todos os regimes totalitários do século passado. Todos os regimes socialistas do século passado que produziram o caos por onde passaram. Tem tudo a ver com Platão, nada a ver com Deuteronômio. Nada a ver. E aí, o teste da história. Qual está certo? Olhe para o que tem sido feito à la Platão, à la esses pedagogos modernos que odeiam Jesus Cristo, que separam as crianças dos adultos, que separam as crianças de seus pais, que separam as famílias. Olhe o que tem acontecido. Note, veja se está certo. Veja ao seu redor as famílias destruídas, o divórcio, galopante, aumenta a cada dia. Entretanto, o que foi feito nas escolas, o que foi feito lá fora, também foi reproduzido na igreja e nas famílias. Essa separação dos jovens em relação aos adultos. Paulo, no Novo Testamento, diz assim: olha, que as irmãs mais velhas ensinem as mais novas. Você nota esse intercâmbio, jovem com velho, menino com o pai, o tempo inteiro na Escritura. É eu e minha casa serviremos ao Senhor, de Josué. Todos nós, juntos, unidos. Isso se repete várias e várias vezes na Escritura. Esse negocinho de separar o povo de Deus, não, isso não é bíblico, de forma alguma. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Coloca um tolo com outro tolo, vai sair tolo ao quadrado, aí, sei lá. Sou ruim de matemática. Muito tolo. Você já reparou como hoje as pessoas reclamam que os jovens são incomunicáveis? Tem uma série, 13 Reasons Why. 13 razões do porquê uma menina se mata. É interessante, tudo tem a ver com a escola. Ao longo dos diálogos, eles falam da escola como um verdadeiro inferno. Mas uma coisa é perceptível na série. E é o que acontece hoje. Os meninos não conseguem se comunicar com seus pais. A mãe de um dos personagens principais está o tempo inteiro querendo falar com ele. Conte-me, o que está acontecendo? Fala para mim. E eles não conseguem. E todos os personagens são assim. Todos. Nenhum dos meninos consegue conversar com seus pais. Nenhum dos meninos. Ora, gente. Nós ficamos dizendo o tempo inteiro para os nossos filhos: fiquem com os seus. Na escola, fiquem com os seus. Na igreja, fiquem com os seus, da sua idade. Depois, na juventude, fiquem com os seus. Nós dizemos isso a eles. E depois ficamos surpresos que eles gostam apenas de ficar com os seus. Culto de jovens, na maioria dos lugares deste país, é entretenimento para menino de sábado à noite, que, acostumado à balada de sábado à noite, precisa de uma balada evangélica no sábado à noite. Um pastor que muitas vezes só tem gel na cabeça, está ali. Muita música, muita luz, pouco conteúdo, muita animação. E o pior, você não sabe, muitas famílias determinam o lugar que vão. Muitas famílias escolhem a igreja que vão frequentar. A partir disso, se tem culto de jovem.
São os meninos de 15 anos que determinam. Essa igreja eu não fico, pai. Onde já se viu isso? Isso acontece. Já aconteceu várias vezes aqui. Várias vezes. E aí, o menino vai para o culto. Hormônio saindo pelo nariz, outras menininhas bonitinhas ali. E aí, meu amigo? Aí o rapaz fica firme mesmo. Como não fica? Como não fica? Louvorzão. Um pastor falando bobeira ali na frente. Uma pregação mais rasa que um pires. É claro que gosta. Nada de assunto profundo, nada de confrontar. Não, é claro que gosta. Mano, ô velho, ei, tu me curtes? É claro que eles gostam. Ao invés de se ter um homem para ensinar os meninos a serem homens, se coloca um imbecil ali. Ao invés de elevar os meninos, se rebaixa os homens. E em muitos cultos, os pastores se vestem de super-heróis para se identificar com os meninos. Não foi assim que os pais antigos nos criaram. Os meninos andavam com homens e por isso eles eram homens, eles aprendiam a ser homens. Eu preguei aqui esses dias, aí falei sobre isso. Aí o Barbosa falou, é verdade, fui lá na roça aí, encontrei lá um menininho que trabalha na roça, não tem muito contato com criança, pouco contato. O moleque tem cara de macho, 11 anos, é macho. Por quê? Trabalha desde cedo, tira leite da vaca, sabe pilotar, dirigir um trator. É claro que é macho. Como alguém vai ser homem andando apenas com menininhos? Como alguém vai aprender a ser homem jogando videogame o tempo inteiro? Como? Como? A gente aprende a tocar piano com um pianista. A gente aprende a cantar ao lado de alguém que canta. A gente aprende a ser homem ao lado de homens. Mas aí se separa as crianças e deixam as crianças que são seres tolos e egoístas ao lado de outros tolos e egoístas. E a gente espera que alguma coisa boa resulte disso. É o cúmulo do absurdo e da loucura. O cúmulo. E isso acontece o tempo inteiro. E aí, em relação ao culto de jovens, tem-se a falsa sensação de firmeza, porque os meninos parecem estar tão firmes, não é? Tão animados. Ora, vira um clube. Quem não gosta de estar em um clube com pessoas que são mais ou menos iguais a você? Mas não significa que haja igreja, porque a igreja é a reunião do povo de Deus. O povo de Deus reunido, do mais novo ao mais velho. É o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Quais são os problemas de o tempo inteiro ficar separando? E principalmente em relação à salinha, que é separar as crianças na hora do culto. Primeiro, é uma desobediência ao padrão do culto estabelecido por Deus. Eu sei que vivemos uma época em que muitos cristãos gostam de responder sempre assim, fariseu. Para justificar o seu estilo de vida liberal, para justificar o seu estilo de vida egocêntrico, pautado nele mesmo, eles sempre nos acusam de fariseus. Quando você diz, olha, a Bíblia diz isso, a gente quer tentar seguir exatamente o que está na Bíblia, eles retrucam com, não precisa ser tão certo assim, não precisamos nos preocupar com nada disso, precisamos apenas amar. É sempre esse o discurso. O que é de uma canalice absurda, porque se desvia o foco do argumento e ataca-se o argumentador, dizendo, você não tem amor. É isso que é o problema. Não, meu querido. O problema é certo isso? Separar as crianças na hora do culto? O culto solene? São vários argumentos para mostrar que o povo de Deus sempre cultuou a Deus em conjunto, do mais novo ao mais velho, do bebezinho de colo que chora ao Senhor. Primeiro, acho que o melhor exemplo é o próprio templo. O templo de Israel. No templo havia 3 divisões. Você lembra quais eram? Quais eram? Quais eram? Átrio, Greg, vai. Átrio, santo lugar, santo dos santos e salinha para as crianças. É isso? No átrio todo mundo ficava junto. Todo mundo cultuava a Deus junto. Não tinha uma salinha para as crianças. Joel.
Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, que são os velhos, reuni os filhinhos e os que mamam também estarão. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. E aqui é engraçado. Ou seja, é noivo, gente. Não tem coisa mais linda do que essa? Acabou de casar, está no quarto, você sabe o que estão fazendo. E diz, vem para o culto. Vem para a reunião solene. Não há nada mais importante do que a reunião. Porque é a partir dali que ouvimos a palavra, somos confrontados e podemos voltar para casa. E então viver a vida da maneira que Deus quer que vivamos. Jesus. Em Mateus 14, conta aquele episódio em que Jesus multiplicou os pães. As pessoas saíram para ouvir Jesus Cristo. Para um culto. Jesus está falando é culto. E aí Jesus multiplica. E o que o texto diz? E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Esse povo vai para o deserto. Esse povo sai de casa. Não tinha cadeirinha não, gente. Não tinha estacionamento, não tinha nada. Esse povo não sai de carro. Muitas vezes saíam de jeguinho, de jumentinho. E levam as crianças para o culto. E com as crianças eles adoram a Jesus. Eles ouvem a pregação de Jesus. Não tinha salinha para criança no deserto, eu imagino. Não devia ter. Moisés. Faraó diz para Moisés, tá bom, você pode cultuar a Deus. Lembra que Moisés fala o tempo inteiro? Deixe-nos ir para oferecer sacrifício a Deus no deserto, para que possamos cultuar a Deus no deserto. Aí Faraó diz, tá bom, vocês podem ir, mas as crianças vão ficar. Moisés diz, não, as crianças vão. Vão conosco, vão adorar conosco. Vão adorar conosco. A Páscoa, lembra da Páscoa? Como era a Páscoa? Como foi celebrada a Páscoa, que era adoração ao Senhor? Por família. Cada família deveria comer o seu cordeiro. Não se separava, os jovens vão comer o meio cordeiro, os velhos... Não, a família se reunia para comer o cordeiro. Eu tenho uma frase que está no meu curso que eu vou dar sobre educação, sobre homeschooling, é o seguinte. Os caminhos da educação passam pela estrada da família e do trabalho, percorrendo inúmeras matas fechadas, que mal podemos prever. Já a estrada para a idiotice é muito clara. Separe as crianças dos adultos. Livre-as de toda noção de responsabilidade e entregue-as às telas. Meu amigo, não tem como errar. Não tem como errar. Separe seus filhos, separe as crianças dos adultos, livre-as de responsabilidades. Considere o trabalho um demônio, como o petista considera. E entregue seus filhos às telas. Há muitos caminhos para se percorrer em se tratando de educação. Todos eles, na minha opinião, passam em primeiro lugar pela palavra de Deus, acho que isso nem precisa falar, mas pela família e pelo trabalho. Mas há vários caminhos. Mas há um só para o seu filho se tornar um idiota. Há um só para o seu filho se tornar um imbecil. Separe-o de você. Entregue-o a crianças. Livre-o de noção de responsabilidade e entregue-o às telas. Ora, em primeiro lugar, eu falei que é uma desobediência ao culto separar as crianças. Porque há outras passagens bíblicas mostrando isso. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. Todo mundo. Todo mundo. Palavra nenhuma houve, diz Josué 8,35, de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros e que andavam no meio deles. Todo mundo ouvia a lei de Deus. Todo mundo. O primeiro problema, então, de separar as crianças é porque não é bíblico. Na Bíblia, o povo de Deus se reúne junto. É eu e minha casa serviremos ao Senhor. Segundo problema é que não se desenvolve a disciplina e o hábito na criança para se cultuar a Deus. O menino fica 12 anos decorando o nome de quantas pessoas entraram na arca, desenhando lá em cima. Aos 12 anos ele vai ingressar em um culto de jovens, regado à tolice na maioria das vezes. Depois esse menino chega aos 18 anos, não entendemos, porque ele não quer ouvir uma pregação densa, participar de um culto de verdade. Ora, a vida inteira esse menino participou de entretenimento. A vida toda. A vida toda.
Eu sei, às vezes as pessoas dizem, eu participei de tudo isso aí, estou bem. Primeiro que, e daí? Isso é pragmatismo. Pragmatismo. Ora, ainda que você se deu bem, se Deus diz que é errado, é errado. Tá, e olha o bem dele. Eu estou aqui, aí você vai olhar a vida do cara. Eu estou bem aqui. Não, mas eu estou casado, estou com meus filhos. Ignorante. Completamente das coisas do Senhor. Claro, foi entretido a vida inteira. Claro. Terceiro problema de separar as crianças. Os pais não podem assistir aos cultos, porque as mães vão para a salinha. Muitas pessoas frequentam uma vez só o culto por semana. Se elas participam da salinha, elas ficam sem ouvir a pregação por até 15 dias. E se ele faltar então no outro, pode ficar 21 dias sem ouvir a pregação do Senhor. Outro problema seríssimo. Não aprende a ouvir o seu pastor. Aprender a amar o seu pastor, o seu líder. Sabe por quê? Ora, as pessoas são falhas, as pessoas cometem erros. Mas um dos elementos que nos mantém juntos, um dos elementos que fazem com que inúmeras pessoas estão aqui há tantos anos, mesmo sabendo das minhas falhas, é porque elas me amam, porque elas me perdoam, porque aprenderam a me amar por meio do convívio, de tantos anos estando juntos. Então, aí você separa essas crianças durante anos e anos e anos de seu pastor. Considerações finais. As crianças são indisciplinadas, então, pastor, fica complicado a gente colocar as crianças aqui. Primeiro, não se conserta um erro com outro erro. A debilidade dos pais não os autoriza a desobedecer à Escritura. Não se deve quebrar o mandamento por conta de nossa inabilidade em criar nossos filhos. Devemos criar os nossos filhos de maneira correta e ensiná-los a disciplina e a ficarem sentados e ouvirem e obedecer. É claro, eu sei, crianças menores, elas vão falar, crianças pequenininhas, elas vão chorar e não tem problema nenhum. Isso faz parte também, você não está aqui para ser entretido, para se sentar aí como se fosse um spa, você está para cultuar a Deus. E se você está para cultuar a Deus, aqui tem crianças, em nome de Jesus, haverá muito mais. Então você não está aqui para se divertir, você está aqui para adorar ao Senhor. E esses bebezinhos também estão. Ou você não se lembra do que Jesus disse? Da boca de pequeninos, meninos de peito, o Senhor tirou o grande, o perfeito louvor. Você não se lembra disso? Segunda consideração final. As crianças não entendem tudo. Claro que não. Assim como também elas não entendem. Elas já entendiam o português quando você começou a falar com elas? Você sabe, é bom você falar quando o bebê ainda está lá no ventre. Crianças em lares calados demoram mais para se desenvolver. Tem que falar. Mas ele está entendendo? Ora, mas como que ele vai entender se você não falar? É assim que as crianças aprendem o idioma. Eu estava lendo para todos os meus filhos. Então, o Daniel tem 12 anos, os mais novos. E aí o Daniel falou, pai, mas a Isabela não está entendendo o que o senhor está falando. Mas como ela vai entender se eu nunca falar? Essa palavra aqui, ela não sabe. Mas se eu não mencionar a ela, como ela vai conhecer? Como ela vai conhecer? Ela precisa ouvir. No começo, ela apenas absorve sem nem mesmo entender o significado. Mas ela absorve. Ela absorve. Como foi assim na minha educação. Eu não entendi o que era capitalismo. Mas na minha escola se dizia que era ruim. Eu apenas entendi. Capitalismo é ruim. Só. Era mentira. Mas entrou. É o que acontece. Muitas vezes seu filho vai estar aqui, eu vou falar sobre socialismo. Ele vai chegar em casa e não vai entender direito, você só fala. Quando ele perguntar, pai, o que é socialismo? É o demônio. É isso. É o demônio. Sim, nós cremos que o socialismo é uma encarnação do anticristo. É do diabo, filho. Você vai explicar tudo que eu expliquei domingo? Domingo passado, a teoria da mais-valia, acumulação primitiva? Não.
Mas você pode simplesmente explicar assim: nós não podemos pegar o que é do outro. Já não é uma grande lição? E conforme ele for se desenvolvendo, você o ensina. Mas o engraçado é o seguinte: a criança não entende tudo aqui. Enviamos as crianças para as escolas. Aos 6, 7 anos, aprendem física, geografia, mas não podem ouvir teologia. 5 horas. 5 horas. 5 horas sentadas. E você deve lembrar, era um verdadeiro inferno, você sabe disso. Elas aguentam. 45 minutos aqui, vão morrer. Ora, além disso, é função dos pais complementarem o que ouvem aqui em casa para seus filhos. Paulo, falando aos Coríntios, diz o seguinte: as mulheres não falem em público, diz Paulo. E aí ele diz assim: se elas não entenderem algo, perguntem em casa. E o marido vai explicar. Pois bem, é isso que você deve fazer com seu filho também. Você ouve, presta atenção, pega ali o esboço e depois, em casa, você explica para o seu filho, na linguagem que só você, pai, sabe. Que ninguém neste mundo, melhor do que você, para saber o nível de conhecimento, de entendimento, de percepção que o seu filho tem. Ninguém melhor do que você. Ninguém. Ninguém conhece melhor o seu filho do que você. Muito menos esses homens que passaram décadas estudando para afundar a educação de nossos pais. Ninguém melhor do que você, mãe, para saber qual o ritmo de seu filho. Isso aqui eu posso falar para ele, isso aqui não. Terceira consideração final. Famílias devem estar unidas, como eu já disse. Meninos viram homens ao lado de homens. Adultos se tornam mais pacientes ao lado de crianças. Esse convívio é bom para todos. Eu vejo o argumento, a gente faz homeschooling, e aí um argumento é: e a socialização das crianças? Que socialização há na escola? Meninos, a socialização da ideia de respeitar o diferente. Que diferente há ali? Meninos de mesma idade, sentados com meninos de mesma classe social, recebendo o mesmo ensino uniformizado. Uniforme. Que diversidade há aqui? Não por acaso, nos colégios se formam grupinhos de skatistas, que só andam com skatistas. Das patricinhas, que só andam com as patricinhas. Fala patricinha, hein? Nossa, tô velho, né? Puxa vida. É isso? Não sei. Meu Deus. Na minha época tinha lá as patricinhas, aí tinha os atletas, os dos jogadores, que só andavam com jogadores. Agora, veja na minha casa, por exemplo, como funciona. Os meus filhos, 12 anos, 4, 2, os 3 brincam freneticamente. Então, o meu filho mais velho tem que aprender a diminuir o passo. Por quê? Porque a minha filha mais nova não consegue acompanhá-lo. Não há maior diversidade do que em uma família. É engraçado eles falarem de diversidade. Aí você tem um casal, um par gay, 2 homens. Onde há diversidade aí? Numa família tradicional, com muitos filhos. Menino, menina, homem, mulher, adulto, criança. Ali há diversidade. Ali há. Ali. Na família, aí o menininho vai para a casa do tio. A casa do tio é um casão. Aí ele volta para a casa dele. Abóbora. Uma miséria. Faz parte. É assim a vida. Tem gente rica, tem gente pobre. É assim. Não tem mais diversidade do que isso, gente. Nós somos o povo de Deus. Devemos estar juntos com os nossos filhos. Aprendermos a ouvir os mais velhos. Aprendermos a ter paciência com os mais novos. Isso tudo molda quem a gente é. Olha, o que mais me trouxe percepção de pecado na minha vida foram os meus filhos. Porque criança exercita a sua paciência o tempo inteiro. É impressionante. Então, elas são uma bênção para o nosso egoísmo, para o nosso pecado, para a nossa impaciência. Os diferentes nos completam, nos moldam. Nos moldam.
Na realidade, amar o igual é amar a si mesmo, não é? É amar o eu que eu vejo no outro. Na família, há diversidade. Na família, há diversidade. Numa igreja normal, há diversidade. Não tem a igreja dos atletas, tem igreja dos surfistas. Isso não é povo de Deus. Isso não é povo de Deus. O povo de Deus é a reunião de todos. O rico e o pobre se sentam à mesa para tomar a ceia. Essa é a reunião do povo de Deus. Minha quarta consideração final. Nossos filhos devem aprender a adorar a Deus conosco, por meio de nosso exemplo. Veja isso. Moisés. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Enquanto Moisés adorava, o povo via Moisés, e o povo então adorava ao Senhor. É isso que os nossos filhos precisam, não de salinha, não de entretenimento. É isso que eles precisam. Que você entre aqui, desligue o seu celular e adore ao Senhor. E foque em buscar a Deus. E aí então, seremos fortes. Como diz a Escritura. E aí então, a nossa descendência vai herdar a terra. E aí então, nossos filhos não serão corrompidos por este mundo, pelo contrário, serão como flechas em nossas mãos, como instrumento de bênção para abençoar a nossa geração. Vamos ficar de pé.